Hoje a gente vai falar de uma área da biologia que é a histologia. A ideia aqui é estudar os tecidos. Então, quais são os tecidos que formam todos os órgãos e estruturas da planta? Nesse caso, falando de histologia vegetal, tá? Então, tem bastante nome. Vou tentar organizar bem isso, mas qualquer dúvida vocês me avisem, tá? Vamos lá? Tudo bem. Então, histologia vegetal é a área, então, que vai estudar a organização dos tecidos, nesse caso, vegetais, e que formam, então, os órgãos e as estruturas da planta. Então, vamos organizar a bagunça, tá? O tecido é o conjunto de células com uma função específica. É um aglomerado de células que vai desempenhar a mesma função. Então, aqui a gente vai estudar justamente essa parte. O conjunto de tecidos é o que vai formar o órgão e assim por diante. Então, nós estamos numa escala menor, digamos assim, tá? Bom, vamos tentar entender essa organização. Como eu disse, é um aglomerado de células com função específica. Então, aqui, cada cor, ó, tem a ver com a função que ele vai exercer dentro da planta. Os meristemas são os tecidos responsáveis pelo crescimento vegetal, seja um crescimento em direção ao solo, seja um crescimento em direção à luz, não interessa. Aqui, meristemas são sempre tecidos de crescimento. Os azuis são os tecidos de preenchimento, de sustentação e de reserva. Então, eles vão reservar substâncias, vão sustentar o corpo da planta e vão preencher os espaços possivelmente vazios, tá? Os verdinhos, que são o floema e o xilema, eles vão conduzir as seivas. No caso do xilema, a seiva bruta, que é a seiva absorvida da raiz em direção ao restante da planta, formada principalmente por água e por sais minerais. E o floema, nesse caso, ele vai conduzir a matéria orgânica produzida na fotossíntese na folha para o restante da planta, tá? E o último, que é só de revestimento, que é a epiderme e a periderme, que tem a mesma função da pele no nosso caso. A nossa pele, inclusive, chama epiderme também. Então, elas vão revestir, esses dois tecidos, o corpo das plantas. Obviamente que tem planta que tem tudo isso, tem planta que não tem. Então, vai depender do grupo de planta que a gente está analisando. Hoje eu vou falar basicamente da função desses tecidos e das subdivisões deles, beleza? Então, vamos lá. Meristemas. O meristema é um tecido vivo, então são células que estão em constante divisão, em constante multiplicação, justamente porque a função aqui é crescimento, tá? Então, como elas precisam fazer a planta crescer, elas são células vivas e muito ativas em relação a outros tecidos que a gente vai ver. Elas são pluripotentes, ou seja, elas são capazes de se transformar em qualquer célula do tecido vegetal. Então, entendam o meristema mais ou menos como uma célula-tronco, capaz de se transformar em qualquer tipo de célula, tá? Por isso também que elas são indiferenciadas, que a gente fala, tá? O núcleo dessas células é muito maior em relação ao núcleo de outras células da planta, justamente porque elas estão em constante divisão celular. E isso faz com que elas precisem, então, de um DNA muito ativo e de um núcleo maior, tá? O meristema, como eu disse, está associado ao crescimento de diversas maneiras, tá? Então, na parte de reprodução, na parte de crescimento da planta vertical, na parte de crescimento da raiz, a gente vai encontrar o meristema em praticamente todas as partes da planta, tá? Para isso, a gente dá um nome diferente de acordo com a localização. O meristema apical, ele tem a ver com crescimento vertical, então ele está na ponta da planta, então é um crescimento em direção à luz, digamos assim, e ele tem origem no embrião da planta, ainda dentro da semente. E aí ele vai se transformar em outras coisas. Esse meristema apical, ele vai ajudar a planta a crescer, então, né, em direção à luz, ele vai originar os tecidos como a epiderme e a derme, vai originar o xilema e o floema, e o parênquima, o colênquima e o esclerênquima. Agora, esse monte de nome aqui está um pouco estranho, mas no decorrer da aula eu vou falar de todos eles e talvez fique um pouco mais fácil, tá? Então, o meristema apical, ele promove o crescimento vertical da planta e ele tem origem no embrião. A partir dele, a planta produz outros tipos de tecidos, como esses que estão aqui na tabela do lado direito, beleza? Bem, um outro meristema que existe é o meristema primário, ou apical. Esse meristema, ele fica localizado só no ápice do caule, especificamente, ou nas gemas laterais, ou nas gemas da raiz. A ideia aqui é um crescimento específico na planta adulta, tá? E para fazer com que ela cresça verticalmente. Então, esse meristema só vai existir na planta adulta. E ele é chamado de meristema primário. Ele também pode ser chamado de meristema apical, tá? Mas para diferenciar do anterior, que é esse aqui, ó,
a gente chama esse de meristema apical, porque tem origem no embrião e vai dar origem a outros tecidos da planta, e esse de meristema primário, que vai fazer a planta adulta crescer para cima, no caso do caule, para a lateral, no caso das folhas laterais, ou para baixo, no caso da raiz, beleza? Agora, a gente tem um outro meristema que a gente chama de meristema secundário. Ele tem subnomes, que é o felogênio e o câmbio, mas agora o que interessa para a gente é que vocês compreendam que o meristema secundário só aparece em gimnospermas e angiospermas e que ele faz a planta crescer em espessura, ele alarga a planta, que é o que dá origem aos grandes troncos que a gente vê, por exemplo, das araucárias ou de tantas outras árvores desses dois grupos que a gente tem aqui, tá? Bem, de meristemas, então, nós temos esses três, tá? Vamos recapitular. Meristema apical, que promove o crescimento principalmente no embrião e vai dar origem a outros tecidos. Meristema primário, que vai originar na fase adulta o crescimento lateral, para cima ou para baixo. E o meristema secundário, que vai dar origem ao crescimento em espessura e que recebe tipos, que é o caso do felogênio e no caso do câmbio, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Agora a gente vai falar de um outro tecido que também é vivo, que é o parênquima. A ideia do parênquima é fazer o preenchimento de espaços. Ele pode também auxiliar na reserva de substâncias ou na fotossíntese, e é encontrado em absolutamente todos os órgãos da planta, sem exceção. A gente tem alguns tipos de parênquima, de acordo inclusive com essa função que ele vai exercer. Então, o parênquima de preenchimento, que é esse que está aqui embaixo, né, que tem a ver, então, com o preenchimento de espaços nos tecidos. O parênquima clorofiliano, que vai auxiliar na realização da fotossíntese, e nesse caso ele é encontrado na folha, especificamente. O parênquima de reserva, que está associado à reserva de diversas substâncias, como, por exemplo, a reserva do ar, a reserva de amido ou a reserva de água, dependendo da planta que a gente está falando, tá? Então, a gente tem esses tipos de parênquima. Um outro tecido que também tem um pouco a ver aí com preenchimento, com resistência, com estrutura, é o colênquimo. A diferença desse para o anterior é que ele é mais flexível. Então, ele faz com que a planta tenha relativamente uma grande flexibilidade, digamos assim, né? E também auxilia na estrutura da planta. Ele promove uma resistência da planta em relação às variações, aos impactos e coisas assim. Ele reforça a estrutura da planta, tá? Normalmente ele fica abaixo do epiderme, como se no nosso caso fosse um tecido que ficasse abaixo da pele. Então ele é o segundo tecido de fora para dentro que a gente vai encontrar no vegetal. Até aqui eu falei para vocês especificamente de tecidos vivos, ou seja, um aglomerado de células com funções específicas, mas que estão ativamente funcionando. Agora a gente vai falar do primeiro tecido morto que a gente tem. Como assim? É um aglomerado de células que não está ativamente funcionando, mas que existe para dar diversas funções para a planta. Nesse caso especificamente, do esclerênquima, a sustentação e a proteção são as funções primordiais dele. A gente tem alguns subtipos desses esclerênquimas, né? Mas a ideia aqui, além de sustentar e proteger, é aumentar a quantidade de parede celular, no caso de celulose da planta. A gente encontra muita celulose em plantas que têm esclerênquima muito grande. E eles também auxiliam na impermeabilização. Então, isso ajuda a não acumular água e a tornar a planta mais resistente. Esse que a gente está vendo aqui de baixo, que são as fibras, são os mais comuns. E para a gente, nós aprendemos, no caso, né, a utilizar essas fibras para a produção de diversas coisas. Aqui tem um exemplo do uso dessas fibras, por exemplo, para a produção de roupa ou de tapetes, de cordas, tá? É uma parte da planta que é utilizada pelo ser humano para produzir diversos objetos, né, úteis, como, por exemplo, as vassouras e as escovas também. Então, ela é extraída, ela é seca e ela vira uma fibra mesmo que vai ser utilizada para esses produtos que eu citei para vocês. Agora a gente vai falar de um tecido vivo, que é a epiderme. A epiderme ela tem a mesma função no caso da pele, né, do ser humano. Então é a parte mais externa que vai revestir todas as partes da planta, incluindo frutos, por exemplo, tá? E que vai fazer a proteção por diversas formas do meio externo em relação ao corpo da planta. Nela, são encontradas também células especializadas, que são todas essas que estão aqui do lado, tá? Então, a gente tem uma que é chamada de cutícula, que impermeabiliza como se fosse uma cera e impede que a água se acumule.
A gente encontra os estômatos que fazem a fotossíntese e permite a entrada e saída dos gases, no caso oxigênio e gás carbônico. A gente tem uma outra estrutura que é muito parecida com o que a gente chama de espinho, que é o tricoma, que é o número 3 aqui, ó, que também tem a ver com a proteção e a retenção de água, já que inibe, né, os agentes a pegarem, por exemplo, a planta, um animal a comê-la, e acaba retendo mais água, diminuindo a transpiração dessa planta. A gente tem uma outra estrutura que é chamada de hidatódio, que tem a ver com a gutação, que é a perda excessiva de água. Nesse caso, a gente encontra muito quando a gente está no interior e a gente acorda de manhã e percebe que há aquele orvalho, né, aquela água acumulada, e isso tem a ver com o hidatódio. E a gente tem glândulas diversas para atração de polinizadores, que podem produzir hormônios, feromônios, que vão atrair as fêmeas ou os machos dos polinizadores em interesse naquela situação. Para vocês verem, então, esses todos que eu falei, aqui tem. Então, dá para ver o desenho de cada um e a função. Então, a cutícula e o estômago, como eu já citei, os tricomas, o hidatódio e as glândulas, que eu citei para vocês agora também, que são essas estruturas anexas à epiderme com funções específicas, tá? Bem, vamos seguir adiante. Existe um outro tecido vivo que a gente vai falar, que é o floema. A gente já vem falando um pouquinho dele quando falamos do processo de evolução das plantas, já que o floema é um dos vasos condutores que aparece somente a partir das pteridófitas, tá? E a ideia aqui é conduzir a seiva produzida pela folha durante a fotossíntese. Então, o que a gente chama de matéria orgânica, tá? Ele tem estruturas que formam ele, que são duas. As células crivadas, que são células especializadas para formar esse tecido que aparece em gimnospermas e pteridófitas, e os tubos crivados, que substituem essas células e aparecem só nas angiospermas, tá? Aqui são as características deles, então os elementos crivados, que é o que a gente mais fala, não possuem núcleo e sobrevivem porque eles têm células que a gente chama de células companheiras. Essas células ficam ao lado, literalmente, e fornecem então as substâncias necessárias. Se a gente olhar aqui no desenho, vai dar para ver que o tubo crivado é como se fosse um grande cano que permite a passagem dessa seiva orgânica, e na lateral a gente tem as células companheiras, que vão fornecer os nutrientes necessários para que esse tubo aqui no meio consiga sobreviver, tá? E o último tecido que a gente vai falar, que é um tecido morto, ou seja, são células que não estão ativamente funcionando, que é o xilema. Assim como o floema, ele também é um tecido de vasocondutor, tá? No caso aqui, ele vai transportar a seiva bruta ou a matéria inorgânica, que é a combinação de água e de sais minerais absorvidos pela raiz, que é liberada, para o restante da planta. E ele tem também algumas estruturas que formam ele. Ele é formado por células mortas, ele não tem celulose, ele tem uma outra substância que é chamada de lignina. Imaginem como se fosse uma cola, tá? Que faz com que as células fiquem fixadas, então. Não tem núcleo, não tem citoplasma nem organelas, e são uma fileira, como se fossem vários tubos, que permitem, então, a passagem de água e de sais minerais, certo? Bem, esse é o último tecido, desses que eu precisava comentar. Então, não esqueçam de estudar, porque tem bastante nome, e qualquer dúvida a gente vai se falando, tá bom?